Fala moçada, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia de estreia no canal, vídeo novo no canal, análise de redação. Quero hoje analisar mais uma redação com vocês e o foco dessa análise de hoje vai ser na competência 3 e na competência 4, tá bom? Essa redação que nós vamos analisar agora foi uma redação 960 no Enem 2018. Foi escrita, foi produzida por um aluno meu, ele de 2018, o João Vitor. E já há um tempo eu quero analisar essa redação e chegou o momento então de eu analisar essa redação. Inclusive já havia combinado isso com o João Vitor, tá? De analisar a redação dele, e inclusive demorei até um certo tempo. E para você também que é inscrito aqui no canal, que já conhece esse nosso trabalho e essa linha de vídeo, nessa linha editorial nossa de análise de redação, se você quiser que eu analise a sua redação, eu vou deixar aqui nos comentários, na verdade na descrição desse vídeo, um contato por e-mail, meu e-mail institucional, que é contato@joabguimarães, tudo junto, né? E sem tio, sem nada, você sabe disso, contato@joabguimarães.com.br. Você pode enviar a sua redação para esse e-mail, eu vou receber sua redação e se você quiser, eu posso analisar a sua redação. Lembrando bem, essa linha editorial não é uma linha de correção de redação. Talvez ainda eu consiga fazer isso aí mais para frente, né, num futuro que eu espero não muito distante. Correção de redação, a gente pode fazer isso, mas essa é uma linha editorial de análise de redação. Então você precisa enviar para mim a sua redação do último Enem, de preferência do último Enem, porque fica mais atual, tá? Então se você fez uma redação agora no Enem 2018, quer que eu analise a sua redação, quer compreender o que foi que você errou nessa redação ou os possíveis pontos ali que de repente te fizeram perder ponto, que talvez você possa não concordar, mas eu posso te ajudar a entender isso. Então você pode enviar então a sua redação para esse e-mail que eu acabei de informar. Vou repetir, tá? Caso eu esqueça de colocar na descrição, estou dizendo aqui, contato@joabguimarães.com.br. É só você olhar aqui o meu nome no canal, né, Joab Guimarães, junta tudo isso, Joab Guimarães, tira o tio lá de Guimarães, contato@joabguimarães.com.br. Esse é o meu e-mail institucional. Você pode enviar a sua redação e fazer uma descrição no e-mail, né? Envia por anexo, envia uma foto, tá? De boa resolução para que a gente possa fazer análise aqui e faz na descrição, mostra também, eu prefiro que você envie também junto com a sua foto, as suas notas ali, se possível print ali, né? Das suas notas para que eu possa mostrar aqui na nossa análise, para as pessoas que forem assistir, que realmente você alcançou aquela nota e quer entender agora. Lembro que recentemente eu analisei aqui uma redação de uma das inscritas do canal, era uma redação tangente, ela enviou para mim a redação, explicou que era tangente e a tangência, a gente já sabe mais ou menos o que acontece, não é? 40 pontos na 2, 40 pontos na 3, 40 pontos na 5, se houver proposta, e aí fica aí a competência 1 e 4 para serem avaliadas normalmente e a gente vai então verificar essas notas. Avaliei essa redação de uma das inscritas aqui do canal, estou avaliando algumas redações que estavam na fila de alguns alunos, inclusive que estudaram comigo no curso presencial, mas também estou apresentando para você essa oportunidade de você enviar a sua redação para que eu possa avaliá-la, tá? Para que eu possa analisá-la. Eu preciso também dizer para você que já conhece meu trabalho, que me acompanha há algum tempo, tá? Que é nesta semana, agora, tá? De segunda a sexta-feira, que nós estamos assistindo esse vídeo, nós estamos aqui lançando mais uma turma, a última turma do nosso curso de redação. É um programa fechado de estudos, um programa online, em que eu recebo alguns alunos quando abro essas turmas. Essa é o terceiro lançamento de turma que nós fazemos esse ano, o último, porque nós temos um tempo até o Enem de orientar esses novos alunos, tá? Não serão muitos alunos, porque eu tenho que dar atenção especial, eu corrijo a redação de cada um desses alunos, eu preciso realmente fazer esse trabalho, é muito específico, e assim, eu me dedico muito a esse trabalho, não posso receber muita gente, mas assim, para você que já me acompanha, de repente, que se interessa em participar desse treinamento, você pode então participar, porque essa é a semana de inscrição desse nosso treinamento. Também pretendo deixar o link aqui para que você assista, né, a aula ali, o programa que eu apresento no curso. Caso você se interesse, você pode participar. Lembrando bem, o propósito aqui desse nosso canal não é ficar vendendo curso para você, mas se você já me acompanha há algum tempo, eu acho justo te apresentar essa possibilidade, essa oportunidade, caso você queira participar. Claro que se você não entrar no curso, não participar do meu treinamento, não tem problema,
nós vamos continuar com a mesma relação, eu vou continuar gravando muito conteúdo aqui e disponibilizando para vocês, tá bom? Nós vamos ter também, deixa eu dar mais algum aviso, nós vamos apresentar na quarta-feira agora, nós vamos lançar mais uma aula naquele formato de 1 hora de aula. O tema vai ser proposta de intervenção, tá bom? Então, só para recapitular as aulas que nós já lançamos aqui no canal, nós já falamos sobre abordagem do tema, compreensão e abordagem do tema, falamos sobre planejamento, falamos sobre repertório sociocultural, falamos sobre coesão, foi a nossa aula 004, a nossa aula 005 desta quarta-feira vai falar sobre proposta de intervenção. Feito isso, nós vamos mudar a dinâmica aqui do canal. Nós vamos deixar essas 5 aulas disponíveis, são aulas básicas, importantes, tá? Essas aulas não vão sair do canal. Depois disso, as novas aulas que forem lançadas, as aulas longas, né, de 1 hora, talvez um pouco mais de 1 hora, essas novas aulas elas ficarão disponíveis por algum tempo no canal, mais ou menos ali 1 semana, nossa intenção é que fique 1 semana, depois essas aulas serão retiradas do canal, tá? Então é muito importante que depois da aula 005, você sempre tome cuidado de acompanhar a aula durante um prazo máximo de 1 semana. Assim que for lançada, vai ficar no máximo 1 semana, você precisa cuidar de assistir a aula nesse intervalo aí, tá? Nesse período, nesse prazo de 1 semana. Beleza, gente? Então, feitas as considerações, eu acredito que nós podemos agora partir para a análise da nossa redação, tá? Já falei da nota da redação, 960. Houve uma discrepância aqui na competência 3, na competência 4. Eu vou explicar para vocês, sobretudo na competência 3, as razões que podem ter levado um avaliador a tirar 40 pontos do João Vitor, do meu aluno João Vitor, na competência 3. Na verdade, na competência 4, não houve razão, né, na minha avaliação, não houve razão para descontar ponto, mas o que acontece? O avaliador deu para o João Vitor 200 na competência 1, 200 na 2, 200 na 3, 200 na 5, e ele teria que dar o 1000, e para não dar o 1000, então, né, ele foi na competência 4 e ali tirou esses 40 pontos. Na minha avaliação, não há o que fazer. O outro avaliador foi o contrário, ele deu para o João Vitor 200 pontos na 2, na 1, na 2, na 4 e na 5. E foi na competência do meio, ali na competência 3, na competência que analisa o projeto de texto e o desenvolvimento das ideias, e tirou do João Vitor ali 40 pontos, tá? Então, se eu tiver que concordar, vou mostrar aqui as razões, né? Se eu tiver que dar uma razão aqui, é para o avaliador que descontou pontos na competência 3, não para o que descontou pontos na competência 4, que no meu entender não há razão para isso, e o manual é muito claro com relação a isso. O aluno precisa apresentar coesão entre os parágrafos e coesão dentro dos parágrafos. Entre os parágrafos é preciso que haja pelo menos 2 operadores argumentativos, e o João Vitor tem isso no terceiro e quarto parágrafos, e dentro dos parágrafos não há necessidade de ser operador argumentativo, você precisa estabelecer coesão, e também acontece, tá? E não há repetições excessivas, então realmente não há razão aqui para a competência 4. Então vamos lá, vamos para o texto aqui, vamos analisar a redação do João Vitor. Acompanha comigo. Olha, essa aqui é a redação dele, né? Eu omiti aqui CPF, né? As duas ocorrências aqui do CPF, tá aqui a assinatura do João Vitor, né? Deixei a idade do João Vitor aqui, né? Data de nascimento. O João Vitor é de agosto de 2000, completou agora 19 anos. Só para quem não sabe, tá, o João Vitor é aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Pará, e esta nota na redação dele, né, esse 960 aqui, olha só, ele teve discrepância na competência 3 e na competência 4, ok? Esse 960 pontos do João Vitor o ajudou muito a entrar no curso de Medicina, né, a conseguir a sua média para o curso de Medicina. Eu costumo dizer que a redação tem que ser aliada. Se você que se prepara para fazer o Enem, você precisa lutar por um 960, né? Lutar pelo 960. Você precisa procurar essa nota. Porque acima de 960, aí você já precisa tirar 1000 pelo menos de um dos avaliadores para virar 980. Então, ou vai ser 980 ou vai ser 1000. Você precisa lutar pelo menos pelo 960, tá? Então, assim, João Vitor fez isso. Só para mais uma informação sobre o João Vitor, em 2017, ele ainda era aluno do ensino médio. Ele fez o Enem, estudou comigo, pegou umas orientações iniciais já em 2017, foi para o Enem e tirou 920. Né? Nós redobramos um pouquinho a atenção. Ele foi agora para o Enem em 2018, tirou 960, se manteve aí em 2017 e 2018 dentro daquela faixa de notas que eu costumo dizer que ali estão os alunos que são a elite do Enem, né? Em média, 1 ou 2% só por ano dos alunos que fazem o Enem ficam acima de 900 pontos. O João Vitor conseguiu se manter aqui
por 2 anos consecutivos dentro dessa faixa de notas, e isso o ajudou muito a conseguir a sua média para entrar no curso de Medicina da Universidade Federal do Pará. Beleza, gente? Feita aqui a nossa propaganda, né, do nosso aluno João Vitor, que eu tenho certeza que será um excelente médico. Vamos agora analisar o texto dele, tá ok? Olha só, essa aqui é a introdução. É uma resolução que dá a foto, né, tem uma resolução que dá para analisar aqui, não precisa digitar. Então vamos analisar a introdução da redação do João Vitor. Tem 9 linhas a introdução dele e diz assim: com o advento das tecnologias de informação e comunicação, TICs, né, a partir da década de 1970, tornou-se indubitável a dependência do cidadão brasileiro em relação ao uso dos meios de comunicação desenvolvidos, a exemplo do rádio, televisão e a grande e problemática internet. Então ele apresenta aqui a internet como meio de comunicação, né? Aqui no advento das tecnologias de informação, ele coloca a internet aqui também. Essa última, agora o foco dele é na internet, essa última, por sua vez, é a principal responsável pela alienação e apelo ao consumismo que tanto afetam a sociedade. Aqui, o que o João Vitor faz, né? Ele já vai mostrar para o seu avaliador que a internet, que ele menciona aqui atrás, é responsável pela alienação. Olha só, ele já está antecipando as ideias que ele vai abordar na sua redação. A alienação e o apelo ao consumismo. Então são essas duas ideias que o João Vitor vai abordar na sua redação. São as ideias que fazem parte do projeto de texto, os argumentos do João Vitor, tá? Como você pode observar aqui, trata-se de consequências, porque ele diz assim, ó, essa última, que é a internet, por sua vez, é a principal responsável, ou seja, a internet é a causa e as consequências são a alienação e o apelo ao consumismo. O consumismo, tá? Então ele vai trabalhar aqui com duas consequências do problema. Só lembrando que até agora o João Vitor não mencionou que o problema é a manipulação do comportamento do usuário. Ele está apresentando a internet como problema, tá? Não está apresentando aqui a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados ainda, né? Agora ele vai vir aqui para a linha 6, aqui, ponto seguido, ele vai continuar. A internet indevidamente utilizada converte o lazer em vício. Quando? Olha, ele vai dizer quando agora. A partir de quando dados pessoais de milhões de pessoas servem de base para a manipulação de escolhas, opiniões e comportamentos. Veja bem, até aqui neste ponto, na linha 6, né, quase na metade da linha 6, o João Vitor ainda não havia feito a abordagem do tema. Agora sim ele vai tratar do tema. A internet indevidamente utilizada converte o lazer em vício a partir de quando dados pessoais de milhões de pessoas servem de base para a manipulação de escolhas, opiniões e comportamentos. Sob ângulo brasileiro, tal manipulação é um problema que deve ser efetivamente combatido. Tá? Ele usou aqui uma oração de natureza explicativa, né? E não restritiva, por isso a vírgula. Na verdade, o João Vitor sempre escreveu muito bem, a parte gramatical dele sempre foi muito boa, e ele sempre batia 200 pontos na competência 1. E aqui não foi diferente, ok? Então, gente, nós já vimos aqui a introdução, ele começa falando ali do advento das tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, né? E coloca nesse contexto o surgimento da internet, apresenta a internet como um problema e mostra que ela é um problema a partir do momento em que aí a abordagem do tema, que os dados pessoais de milhões de pessoas servem de base para a manipulação de escolhas e opiniões, para a manipulação do comportamento, tá bom? Então o João Vitor, nessa parte final da introdução, ele já faz a abordagem dos elementos do tema, que ele fala de controle de dados e da manipulação de escolhas, que nesse caso é sinônimo para manipulação do comportamento do usuário. Olha só, vou frisar um ponto aqui com você que já me acompanha há algum tempo, então você também que está chegando agora no nosso canal. Eu sempre acho, né, que você deve fazer a abordagem completa do tema já na introdução, tá? Sempre acho isso. Introdução é momento, é espaço para você mostrar todo o tema para o seu avaliador, para o seu leitor. E se você tem dificuldade com relação a fazer a abordagem completa do tema, sugiro que você assista a aula 001 aqui do nosso canal. É uma aula de 1 hora de duração em que eu trato especificamente da compreensão e da abordagem do tema da redação, tá? Então, nessa parte final aqui, o João Vitor já apresenta toda a problemática e ele também já mencionou aqui mais no meio do parágrafo de introdução que ele vai mostrar que o problema, né, traz como consequência a alienação
e o apelo ao consumismo. Vamos ver então como é que o João Vitor desenvolve essas questões aqui, a alienação e o apelo ao consumismo? Então vamos lá, na linha 10, aqui começa o segundo parágrafo, né, do João Vitor, e ele diz o seguinte: a princípio, no século XX, Adorno e Horkheim desenvolveram o conceito de cultura de massa, o qual detalha e exemplifica o consumismo, que, segundo eles, é característico de uma sociedade. Olha só, o João Vitor falou de alienação e consumismo, né? Aqui a gente começa falando de consumismo, que o conceito de massa aqui, a princípio, no século XX, Adorno e Horkheim desenvolveram o conceito de cultura de massa. O conceito de cultura de massa tem relação com o consumismo. Você cria essa cultura da massa, né? Você cria essa cultura de consumismo, que segundo eles é característica de uma sociedade. Então veja bem, ele está tratando aqui, a impressão de que o leitor, o avaliador vai ter, é de que ele está tratando de consumismo. Mas veja que ordem que ele antecipou aqui, ó, alienação e consumismo. Olha só, são pontos de interesse aqui para você já ficar observando a competência 3, que lá houve uma perda de 40 pontos por parte de um dos avaliadores. O outro deu 200 e ele ficou com 180 na 3. Quando você antecipa aqui, ó, alienação, primeiro alienação e depois consumismo, você não pode deixar o avaliador entender que você está trocando aqui de argumento nos seus parágrafos. Então, quando eu começo a ler o início da redação do João Vitor, eu começo a enxergar o consumismo. E ele disse aqui na introdução que o consumismo era a segunda consequência, olha. Então, já começo a me perguntar aqui se ele vai tratar da alienação ou do consumismo. Tá ok? Vamos lá. No Brasil, a cultura de massa atinge um patamar superior à internet. Por conseguinte, tornando-se ferramenta poderosa da mídia e da indústria. A internet passa a ser usada para manipular dados de seus usuários. Mais uma vez, ele está mencionando aqui o controle de dados, né? Artistas favoritos, sites de preferência e pesquisas aleatórias passam a valer, então, como componente da personalidade brasileira, quando anúncios de propaganda de sites recomendados interferem em seu juízo, alienando-o. Opa, agora veio a alienação, né? Aqui, ó, alienação, alienando, viciando e caracterizando a situação como um embate que persiste. Agora eu pergunto para você, será que esse parágrafo trata de consumismo, de alienação ou das duas coisas, tá? Então, só para você começar a perceber que você tem que deixar claro, muito claro para o seu leitor, que você está tratando de uma só ideia. Então, só para voltar aqui, ó, se o João Vitor menciona aqui alienação, não é? Como ele mencionou alienação e apelo ao consumismo. Qual que era a ideia? Por medida de segurança, por medida de maior organização, que este parágrafo segundo aqui fale simplesmente de alienação, tá? Em que o foco seja a alienação, não ainda consumismo, ok? Esse aqui é um ponto interessante, tá? Outra coisa que você deve sempre cuidar é de quando você for trabalhar com duas causas ou duas consequências, que elas sejam distintas do problema, tá? Me parece haver uma certa afinidade aqui no tratamento, né? Entre a alienação e o consumismo, porque a alienação leva ao consumismo, né? E essas coisas aqui, há aqui entre esses dois conceitos, entre essas duas consequências, uma relação muito próxima. E o ideal é que você, ao trabalhar com seus argumentos, você procure argumentos mais distintos, que você não deixe argumentos muito próximos aqui não, tá bom? Então, você tem, na leitura desse segundo parágrafo aqui, a sensação de que começa a tratar do consumismo, que foi a segunda consequência antecipada aqui na introdução, e só a ideia de alienação aparece aqui como consequência, né? Já no final do parágrafo. Então, tudo isso aqui são elementos que podem ter servido ali de base, né, para o avaliador descontar pontos na competência 3 do João Vitor, da redação João Vitor, e eu estou aqui, claro, analisando com você, para que você também tome esses cuidados ao produzir a sua redação, tá? Anunciou uma ideia, você trata unicamente daquela ideia dentro do parágrafo, não outra ideia, porque essa mistura de ideias, de informações, pode dar uma sensação de desorganização ao seu texto, tá bom? Vamos lá então para o terceiro parágrafo, ver se a gente encontra essa ideia de consumismo aqui. Vamos lá. Outro sim, na tentativa de impor preferências ou favoritismo por parte da mídia ou de empresas, provoca-se a perda do senso crítico, olha só, e da liberdade para pesquisar,
e conhecer o que bem entender, já que a informação é caracterizada por ser fluida, sem valor e desprezível, a partir de um clique. O que esse parágrafo está dizendo aqui, esse terceiro parágrafo? Que é uma perda de senso crítico. A gente pode dizer isso aqui, que é o consumismo? Vamos lá, perda de senso crítico? Vamos lá então. Vamos ver se tem esse apelo aqui ao consumismo, né? Vamos reler o parágrafo. Outro sim, na tentativa de impor preferências ou favoritismo por parte da mídia ou de empresas, provoca-se a perda do senso crítico e da liberdade para pesquisar e conhecer o que bem entender, já que a informação é caracterizada por ser fluida, sem valor e desprezível a partir de um clique. Tal fluidez é prejudicial a partir do momento em que, segundo o filósofo Zygmunt Bauman, perde-se a subjetividade nas escolhas e comportamentos. Então nós estamos falando aqui de perda de senso crítico, né? E perda da subjetividade nas escolhas e comportamentos, ok? E isso aqui justificado com o conceito aqui de fluidez, né? Nas relações, que é um conceito aqui do filósofo Bauman. Tal fluidez é prejudicial a partir do momento em que, segundo Bauman, veja bem, agora a minha pergunta é, e a ideia do consumismo? Onde é que está? Você consegue observar que a ideia do consumismo foi tratada aqui de maneira clara nesse parágrafo? Eu acho que não, tá? Eu acho que não houve um apelo aqui específico à ideia do consumismo. Então, isso aqui são os elementos que contribuíram aqui para que um dos avaliadores enxergasse uma falha no projeto de texto da redação do João Vitor, tá bom? Se você observar, tanto o consumismo como a alienação foram referidos aqui, olha, dentro do segundo parágrafo. E você tem lá no terceiro parágrafo a ideia de perda de senso crítico, perda da subjetividade das escolhas e comportamentos, que me parece ainda ser mais uma ideia voltada para a alienação, tá bom? Então, o que tem que ser feito? Olha, para você, para o João Vitor, que mesmo fazendo já o curso de medicina, me relatou que vai fazer o Enem agora em 2019, você tem que deixar uma ideia para cada parágrafo e tratar só de uma ideia, porque isso é muito previsível para o seu avaliador. Então, ele está acostumado com esse tipo de organização. Quando você analisa as redações de nota 1000, você percebe que o aluno deixa uma ideia, anuncia uma ideia na introdução. Claro que anunciar os argumentos na introdução, como nesse caso, não é algo obrigatório, mas é um recurso muito bem aceito, muito bem-vindo no Enem, na redação do Enem. Então, muitos bons alunos, desses que alcançam a nota 1000, né, antecipam os argumentos na introdução e tratam cada um desses argumentos nos parágrafos de desenvolvimento em separado. Então, alienação trata só no segundo parágrafo. Consumismo trata só no terceiro parágrafo, tá bom? Então, você percebe aqui que é uma mistura aqui, né? O João Vitor traz o consumismo aqui e apresenta a mesma alienação aqui dentro do mesmo parágrafo. E quando a gente vai ler o terceiro parágrafo, não há ainda muita clareza sobre qual daqueles termos antecipados na introdução o parágrafo vai tratar. Me parece que ele tem mais a ver com alienação, tá bom? Então, estou mostrando aqui os pontos de falha aqui no projeto de texto da redação do João Vitor. Nosso foco hoje é analisar a competência 3 e a competência 4, legal? Vamos aqui então, deixa eu dar mais uma dica para você, olha só. A introdução da redação do João Vitor tem 9 linhas, 9 linhas. O segundo parágrafo também tem 9 linhas, porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai da linha 10 até a linha 18, também são 9 linhas. Quando você vai pegar aqui o terceiro parágrafo da redação do João Vitor, já tem 6 linhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu te dar um recado aqui, olha só. Quando você, porque aqui está fragmentado, né? Mas deixa eu voltar lá na foto da redação do João Vitor, para você verificar uma questão comigo, olha só. Quando você compara assim visualmente, olha aqui, ó, terceiro parágrafo, o segundo parágrafo, desculpe, o segundo parágrafo com o terceiro, olha só aqui, visualmente, é bem aqui, acho que começa, é aqui, visualmente você vê uma diferença muito grande, então isso dá a sensação, olha só, não estou nem dizendo que é isso que está acontecendo, mas qual que é a sensação que você tem aqui ao fazer essa análise que é puramente visual? A sensação de que o aluno conseguiu desenvolver bem um parágrafo e o outro não. Esta é a sensação inicial quando você tem uma desproporção entre o número de linhas da redação, tá? Então, uma dica também que eu dou para você, para não dar esse recado visual para o seu avaliador. Você não deixe parágrafos com um número de linha muito diferente. O primeiro parágrafo do desenvolvimento tem 9 linhas, o segundo já tem apenas
6 linhas, então é uma diferença já razoável. Tenta manter a proporção, tá? 8,7, 8,8, de repente ali um 7,9, né? Não tente deixar 3 linhas, porque já dá para perceber que a diferença fica muito longa, muito grande aqui, né? E visualmente isso dá uma impressão bem ruim para o texto de que um parágrafo foi bem desenvolvido e o outro não, tá? São dicas aqui, são cuidados que você deve ter com a sua redação. Eu estou cuidando de explorar bem a redação do João Vitor, para que sirva para ele e para todos vocês que já acompanham aqui esse tipo de análise aqui no nosso canal, tá legal? Então o João Vitor usou 18 linhas para construir os 2 parágrafos e restaurou apenas 12 linhas, portanto, para que ele trabalhasse o 3º parágrafo e a proposta de intervenção. Ele teve que fazer isso em 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele dividiu lá em 6, tá bom? Então, toma cuidado aí para você não usar muitas linhas para um parágrafo só, e, portanto, isso acaba sacrificando o espaço destinado à construção dos outros parágrafos do texto. Legal? Vamos ver a proposta de intervenção do João Vitor, então lá? Vamos para lá analisar a proposta de intervenção. Está aqui. Destarte: é imperioso que o governo, em parceria com o Ministério da Educação, né, promova palestras informativas acerca da necessidade de ampliação do senso crítico quanto ao cadastro de dados na internet, através da contratação de profissionais como informatos e psicólogos que orientem os cidadãos quanto ao devido uso de programas, aplicativos e sites de empresas e mídia, objetivando, portanto, a promoção das liberdades de escolha e expressão. Deixa eu analisar com você bem rápido aqui os elementos. É uma proposta só, tá? Você percebeu que é uma proposta só. Bom, ela recebeu 200 pontos, portanto, na visão dos 2 avaliadores, ela está completa, na minha também está. Então, aqui é o agente, governo, não só o governo, mas ele em parceria com o Ministério da Educação, formam os agentes. O primeiro eu chamo de agente principal, ao outro aqui, que é em parceria com o Ministério da Educação, eu chamo de agente secundário. Você tem aqui a ação, que é promova palestras informativas, né, acerca da necessidade de ampliação do senso crítico quanto ao cadastro de dados na internet. Isso aqui é a ação, né, do João Vitor. Através da contratação de profissionais é o chamado modo meio, aqui da redação do João Vitor, né? Modo meio, portanto, a gente já tem 3 elementos aqui. A gente já tem agente, ação e modo meio. Esse como aqui já detalha, olha, como informático e psicólogo, já detalha. Este que aqui, olha, de natureza explicativa, também continua detalhando, que orienta os cidadãos ao devido uso de programas, aplicativos e sites e mídia. E aqui, finalmente, o efeito, ó, objetivando, aqui, tá vendo aqui? Efeito. Objetivando, portanto, a promoção de liberdade de escolha. Então, observa que a redação do João Vitor está completa do ponto de vista da quantidade de elementos. E é exatamente isso que precisa para que uma competência 5, né, para que a proposta de intervenção seja avaliada com nota máxima na competência 5. 5 elementos obrigatórios: agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. Governo e Ministério da Educação são os agentes, né? O governo, agente principal, Ministério da Educação, agente secundário. Promova palestras informativas acerca da necessidade de ampliação do senso crítico quanto ao cadastro de dados na internet e ação. Através da contratação de profissionais é o chamado modo meio, né, através dele. Como informatos e psicólogos é detalhamento. E este que continua detalhando, tá? Na linha 28, que orienta os cidadãos quanto ao devido uso de plataformas, né, quer dizer, uso de programas, aplicativos e sites de empresas e mídia. E o objetivando aqui é o efeito, objetivando, portanto, a promoção das liberdades de escolha e expressão. Eu sempre faço muita ressalva com relação ao uso do gerúndio, mas para o João Vitor eu não fiz essa ressalva. Na verdade, eu só orientei ele de que podia, né, de que poderia, na verdade, continuar usando o gerúndio, porque o verbo não deixa dúvida de que se trata de um efeito, objetivando, não pode ser outra coisa. É que às vezes o gerúndio ele pode causar uma confusão ali, porque o avaliador pode achar que se trata de um modo meio. Dependendo do verbo, o avaliador pode se confundir com que esse gerúndio é um detalhamento. Então eu faço muita ressalva com relação ao uso do gerúndio. Nesse caso não tem problema, porque o verbo em si, objetivar, né, objetivando nesse caso aqui em gerúndio, não resta dúvida de que se trata do efeito da proposta de intervenção, tá bom? Agora olha só, a proposta está completa, ela recebeu 200 pontos, como deveria ser mesmo. Agora é uma só proposta e eu quero perguntar para você, é preciso fazer uma ou 2 propostas?
Você que já assistiu lá a minha aula sobre planejamento, eu falei da relação da proposta de intervenção com o projeto do texto. E agora, será que basta uma só proposta para a redação do João Vitor ou não? Ora, ele só tinha 6 linhas também, ele não tinha mais espaço para fazer muita coisa aqui, né? Ele só tinha 6 linhas, mas agora a questão é, eu mostrei para você na aula de planejamento que às vezes a proposta de intervenção é responsável pela perda de pontos na competência 3 pelo projeto do texto. E isso se dá quando o aluno não consegue apresentar medidas interventivas para toda a problemática que ele apresentou. Agora, no caso do João Vitor, eu quero refletir um pouquinho mais com você, tá? Veja bem, como o João Vitor trabalhou com deixa eu voltar aqui para a introdução, com 2 consequências, que foi a alienação e o apelo ao consumismo, né, que são consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Veja bem, o João Vitor, assim, em tese, não precisa de mais de uma proposta. Por quê? Eu vou usar uns slides aqui embaixo, eu deixei reservado para te explicar isso. Olha só, esse é o problema. Eu mostrei para você que as possibilidades de planejar são essas aqui. Você trabalhar com 2 causas do problema, tá ok? Ou você trabalhar com 2 consequências do problema. Quando você trabalha aqui, olha, com 2 causas aqui, causa 1 e causa 2, o que acontece? Você vai precisar apresentar uma medida de intervenção para a causa 1 e uma medida de intervenção para a causa 2, caso estas causas sejam diferentes e não possam ser resolvidas, né, combatidas com uma única proposta. Está compreendendo? Porque você precisa, olha só, atacar as causas, porque assim você vai combater o problema. Então isso aqui é uma análise bem lógica. Se eu quero resolver um problema, eu não tenho que atacar o problema, eu tenho que atacar aquilo que causa o problema, ok? Então vou dar um exemplo bem simples aqui, bem elementar. Quando alguém vai ao médico dizendo que está com febre, essa febre não passa, o que o médico vai fazer? Ele vai identificar a causa da febre, ele não vai simplesmente passar um remédio para a febre, ele pode momentaneamente passar algum medicamento ali para conter a febre, né? Mas ele vai identificar qual é a doença que está provocando essa febre, já que a febre é apenas um efeito, né, de uma doença que precisa ser identificada, ok? Então, olha só, mesma questão é aqui. Se você está trabalhando com um problema e você apresentou 2 causas, você precisa combater as 2 causas e isso vai implicar, portanto, no enfrentamento do problema, tá? No enfrentamento aí da questão que você está tratando. Agora, veja bem, aqui nós estamos com as 2 causas, né? Acabei de mencionar isso para você. Você tem que combater essas 2 causas para resolver o problema. Eu acho sempre muito bom quando o aluno faz uma medida para cada causa, tá? Ele faz uma proposta de intervenção aqui para a causa 1 e normalmente essa proposta de intervenção é a completa, que vem primeiro. Ele coloca lá agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento e depois ele usa lá um elemento de soma para encaixar, para apresentar a segunda proposta de intervenção. E ele pode dizer lá um outro sim, um ademais, né? Um além disso e colocar aqui uma segunda proposta. Essa não precisa ser completa, gente. Essa aqui não precisa ser completa, não. Só uma proposta completa é responsável pela nota da competência 5. Essa segunda proposta é mesmo por uma medida de segurança na avaliação do projeto do texto, de um avaliador achar, né, para que ele não ache, na verdade, que a sua redação está ali, não está resolvendo todos os problemas que ela apresentou, tá? Que ela identificou. Ok? Agora veja bem, olha só, isso aqui é bem lógico que eu quero dizer. Se você está trabalhando com as 2 causas do problema, como o João Vitor fez, a consequência 1 não é, dele lá é a alienação e a consequência 2 é o consumismo, se você está trabalhando com 2 consequências, o que você tem que combater? As consequências ou a causa? Ora, o princípio é o mesmo. Então, nesse caso, você não combate as consequências, você combate a causa. Então, olha só, para combater a causa, como se trata de uma única causa, que é o próprio problema, que nesse caso agora o problema é a causa das 2 consequências, você pode muito bem apresentar só uma medida. Agora, veja bem, pode fazer isso. E isso aqui é lógico, isso aqui é aceitável. Agora, não é que você não possa fazer uma segunda medida. Eu até oriento os meus alunos a apresentarem uma segunda medida, né, fazer 2 propostas de intervenção, mesmo que se trate de 2 consequências. Por que isso? Porque você pode apresentar 2 agentes
realizando cada uma ação diferente com foco em resolver o mesmo problema, em combater o mesmo problema. Aí você utiliza como efeito dessas propostas, olha, o efeito dessas propostas é resolver a consequência 1 e o efeito da segunda proposta é resolver a consequência 2. Porque assim, é lógico que se você quer resolver as consequências, você tem que atacar o problema com uma só medida. Mas você não tem certeza se para o seu avaliador isso está muito claro. Então não custa nada, por medida de segurança, mesmo trabalhando com duas consequências, você apresentar duas propostas de intervenção para o problema. Lembrando aí então de colocar como efeito dessas propostas o combate à consequência 1 e o efeito da segunda proposta, o combate à consequência 2, tá? Só para que fique muito claro na cabeça do seu avaliador de que você realmente está tratando de resolver toda a problemática, tá bom? Muito bem, pessoal. Fizemos aqui então uma análise de todo o projeto de texto da redação do João Vitor e eu mostrei para vocês então que realmente nós temos elementos aqui para que a redação do João Vitor fosse avaliada com 160 pontos na competência 3. Mostrei que não ficou muito claro ali a distribuição das informações, né, apresentadas ali na introdução do texto do João Vitor, aqui na introdução do texto do João Vitor, e a abordagem dessas informações ali nos desenvolvimentos, nos parágrafos de desenvolvimento. Eu já apaguei aqui as minhas marcações porque eu quero agora tratar só da coesão do texto, então eu dei uma limpada aqui nas marcações para que a gente trate da coesão do texto. Eu sei que nós nos delongamos um pouquinho mais hoje, mas como eu disse que o foco aqui dessa análise seria nas competências 3 e 4, então nós precisamos, nem que façamos isso de maneira rápida, analisar a competência 4 da redação do João Vitor, analisando aqui os elementos de coesão, tá? Então espero que você tenha compreendido as razões que eu dei para justificar a perda de 40 pontos na competência 3 da redação do João Vitor em relação ao projeto de texto. Mostrei que não ficou muito claro aqui, né, quando o João Vitor tratou da alienação e do consumismo, tá? Nos parágrafos, mostrei que você deve definir, deixar uma ideia para cada parágrafo, não misturar as coisas, porque isso prejudica a análise do projeto de texto. Também mostrei para você, né, que outro ponto de uma possibilidade é você dar um recado visual para o seu avaliador de que você desenvolveu bem um parágrafo e outro não. Você deixou um parágrafo curto e um outro grande, é a sensação de que um parágrafo não ficou desenvolvido, tá? Tem mais uma informação que eu não mostrei para você, eu vou mostrar agora. Eu estava me recordando disso, estava deixando escapar, mas vou mostrar para você aqui agora. Olha só, não é que o João Vitor tenha feito errado, mas eu não aconselho que o aluno use repertório sociocultural no final de parágrafo. Eu vou reler com você aqui o terceiro parágrafo para que você entenda bem essa questão. Outro sim, na tentativa de impor preferências ou favoritismo por parte da mídia ou de empresas, provoca-se a perda do senso crítico e da liberdade para pesquisar e conhecer o que bem entender, já que a informação é caracterizada por ser fluida, sem valor e desprezível a partir de um clique. Olha só, não é que o João Vitor faz errado, porque ele associa exatamente o que ele vai colocar agora de repertório, tem associação com o que ele falou antes. Então ele diz assim, ó, tal fluidez, que ele já mencionou antes, tal fluidez é prejudicial a partir do momento em que, segundo o filósofo Zygmunt Bauman, perde-se a subjetividade nas escolhas e comportamentos. Então o que acontece? Ele associa o repertório sociocultural ao que ele disse antes. E isso mostra que houve uma produtividade no uso da informação, tá? Mas não é o meu conselho para os alunos usarem repertório em final de parágrafo, porque se o avaliador não perceber que você fez a retomada correta para estabelecer a produtividade da informação que você está usando a nível de repertório sociocultural com o que você já disse antes no parágrafo, aí ele pode considerar uma ideia não desenvolvida porque ela ficou no final de parágrafo. Eu não aconselho, eu gosto de orientar meu aluno para usar repertório sociocultural ou no início do parágrafo, caso esse repertório tenha relação com o próprio tema, ou pelo menos no segundo período, caso o repertório tenha relação com o argumento. Porque aí você apresenta o argumento no primeiro período e vai para o segundo período e apresenta o repertório sociocultural. Não gosto que o aluno deixe para o final, porque eu não sei como é que esse avaliador está analisando isso e pode ser que ele interprete como uma informação não desenvolvida porque ficou no final do parágrafo. Então são todas questões aqui que são possíveis de ser observadas
de maneira negativa pelo avaliador, tá? Mas deixo claro para você que na minha avaliação, o que mais pesou para a diminuição da nota do João Vitor na competência 3 foi mesmo essa divisão, ou essa má divisão das informações, esse maltratamento das informações ali em cada parágrafo. Isso que eu já mencionei para você, tem que deixar uma informação por cada parágrafo e tratar apenas dela e somente dela, ok? Vamos lá, gente. Então, de fato, vamos agora analisar os elementos de ligação, a parte coesiva toda da redação do João Vitor. O que diz a regra, então? O que diz o manualzinho do avaliador? Aquela cartilha que vocês têm, que vocês recebem, vocês alunos, tá? Diz assim, ó, o aluno tem que ter coesão entre os parágrafos. Vamos ver se o João Vitor tem. Se entre os parágrafos, aqui no terceiro tem que ter conectivo. Olha só, no segundo já tem que ter, ó. Esse aqui é o primeiro parágrafo, introdução. Então, no segundo, ele traz uma ideia de prioridade, estabelecendo coesão interparágrafo, a princípio, ok? No terceiro parágrafo, ele traz o outro sim, que é um elemento de soma. Então, ele está somando a ideia do segundo parágrafo com a ideia do terceiro parágrafo, deste terceiro, com a ideia do segundo. Portanto, é um operador argumentativo, está aqui a coesão entre os parágrafos também. No quarto, ele traz um elemento de conclusão, que é o destarte. Então, ele também é um operador argumentativo também. Portanto, a coesão interparágrafo foi bem cumprida. O que diz a regra também? Diz que você tem que ter coesão, estratégia de coesão, dentro de todos os parágrafos. E aí, dentro dos parágrafos, não há obrigatoriedade de que seja um operador argumentativo. Pode ser mesmo um outro recurso coesivo. E vamos decidir se tem? Com certeza tem. Olha só. O conceito de cultura de massa, na linha 11, o qual. Olha essa retomada aqui, ó. O qual. Já está retomando a cultura de massa, o conceito da cultura de massa. Portanto, isso aqui é uma estratégia coesiva. Então, você vem aqui, segundo eles, olha como esse pronome retomou Adorno e Horkheim, tá? Então, você vê que o João Vitor tem sim a habilidade de usar os elementos de coesão, né? Então, você tem aqui mais, o que mais? Por conseguinte, ó, um operador argumentativo para dar uma ideia de consequência. Que a gente tem mais aqui. Vamos analisando, você tem um então aqui, ó, para dar uma ideia de conclusão, né? Quando, dá uma ideia temporal de quando a coisa acontece. Então, quer dizer, olha só como ele retoma aqui, ó, o alienando, ok? Falando do brasileiro, alienando, olha o pronomezinho, viciando, olha o pronome retomando. Então, isso aqui tudo é coesão, tá? Então, não há para dizer que esse texto aqui não tem coesão. Vamos verificar dentro do terceiro parágrafo aqui, tá? No terceiro parágrafo, a gente tem aqui, ó, tal fluidez, retomando a fluidez que ele mencionou atrás, tá? É um parágrafo curto, portanto, é um parágrafo com menos elementos coesivos, mas tem. Olha o já aqui, ó, que traz uma ideia nesse contexto de explicação, tá vendo? Então, você tem exatamente aqui, coesão, e não dá para reclamar. Vamos ver a proposta de intervenção, aqui do João Vitor, dentro da proposta de intervenção. Então, você tem que o portanto, ó, né? Fazendo o fechamento aqui, né, do texto com uma ideia de conclusão. Você tem aqui as expressões, os conectivos que vão dar a ideia de meio modo através da... Deixa eu só dar uma dica para vocês aqui, tá? Com relação a esse através de. Prefiram indicar o modo meio com a expressão por meio de. Porque o através, ele tem um sentido de que atravessa algo. Deixa eu dar um exemplo para você, olha. A luz entrou no quarto, a luz do sol entrou no quarto através da janela. Percebe que a etimologia da palavra mostra que o através é aquilo que atravessa de um lugar para o outro. Então, a luz do solar atravessou da parte de fora do quarto para a parte de dentro através da janela, tá certo? Então, assim, etimologicamente, né, e alguns gramáticos não gostam da ideia de usar o através quando você não tem a ideia de atravessar, de passar de um lugar para o outro, tá? Então, você usa por meio de, que fica muito mais tranquilo, tá bom? Mas como essas questões aqui, elas não são pontos, né, pacíficos entre os gramáticos, o Enem não costuma cobrar esse tipo de coisa aqui não, tá? Mas, se você não quiser correr nenhum risco, use mesmo por meio de. Se você tiver um outro modo meio para utilizar, você ainda tem o por intermédio de. E se você ainda tiver outra ideia de modo, que não tem essa ideia de atravessar, você ainda pode usar a palavra mediante, tá? Tranquilo aí. Então, gente, mostrei para você aqui que a coesão, não há o que reclamar, você tem coesão dentro de todos os parágrafos. Vamos ver a introdução também aqui, ó. Olha só. Então, você tem aqui, vou só marcar os elementos aqui que a gente tem de coesão, tá? Essa última, olha só, retomando a internet,
por sua vez, né? Então ele faz a retomada direitinho aqui, sem problema nenhum. Olha, sob ângulo brasileiro, olha como ele faz aqui muito bem essa contextualização para a realidade brasileira. Tal manipulação, olha o tal aqui, ó, retomando a manipulação, tá? Então, assim, você tem coesão entre os parágrafos, dentro de todos os parágrafos, e não há razão aqui para que houvesse, né, ou para que tivesse acontecido aí essa diminuição de pontos na competência 4. Mas é o que eu disse para você, o avaliador que tirou na competência 4 deu nota completa na competência 3 e ele estava então ali a princípio, porque ele tinha que dar o 1000, ele ia ter que dar o 1000 para o aluno. Então ele escolheu uma competência, na avaliação dele foi a competência 4, eu não acho justificativa para isso, mas tirou. O outro avaliador foi na competência 3, tirou aí os 40 pontos, deu 960, tá bom? Então deu 160 na competência 3 e o outro deu 160 na 4. Gente, nós nos delongamos um pouco mais hoje, mas eu creio que valeu a pena a nossa análise. Eu acho que você aprendeu muito com essa análise, essa é a minha intenção, tá? Quero agradecer você pela sua audiência, porque você está me acompanhando. Quero também dizer para você que continue compartilhando essas informações do nosso canal. Nós estamos nos aproximando dos nossos primeiros 1000 inscritos, isso é muito importante, porque nós alcançamos aqui um outro nível de relevância dentro do YouTube quando nós alcançarmos os nossos primeiros 1000 inscritos. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva agora também e que reforce essa nossa comunidade que nós estamos criando aqui em 2019 e vamos manter nos anos seguintes. Forte abraço, bons estudos, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau.